convidar todos os meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas para a nossa meditação. O livro de Jonas, obviamente, embora possa ser um livro pequeno, assim como o livro de Ruth, mas é um livro que é muito rico, tem muitas informações, e não teria como fazer um estudo denso e nos pormenores de todo o livro, porque é muita informação. Então, por isso que eu aconselho você em casa fazer suas pesquisas de estudo para enriquecer assim mais o seu conhecimento. Mas nós vamos meditar no máximo que Deus assim nos permitir nesse tempo. Todo mundo encontrou o livro de Jonas? Amém? Então, Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 hoje até o verso 16, ok? E nos outros domingos a gente vai discorrendo nos demais. Então nos diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que te não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, porquanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Amém? Vamos orar mais uma vez e mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Pai amado e altíssimo, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Muito nos alegra, Deus, estarmos aqui nesta noite, prestando ao Senhor um culto de louvor e adoração. Pai,
que momentos maravilhosos nós tivemos de poder fazer isso na companhia dos nossos irmãos e na plena e convicção, certeza de que Tu te faz presentes nesse lugar. Pai, nós neste momento rogamos ao Senhor, por cada um dos que nos ouvem pela internet e por cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Pai, abre o nosso coração, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente. Pai, que a Tua vontade, que a Tua palavra prevaleça sobre as nossas pressuposições. Que possamos, ó Deus, ter um coração obediente à Tua vontade, pois sabemos que somente ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado, ó Deus, pelo imenso privilégio de meditar na Tua preciosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nos abençoa, Deus. Fala conosco, pois esta é a oração que fazemos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Jonas, ele foi um profeta que o Senhor levantou 800 anos antes de Jesus Cristo. Jonas, nós podemos ter mais informações sobre Jonas, não somente neste livro, o qual tem o seu próprio nome, mas também nós encontramos informações de Jonas no segundo livro de Reis, capítulo 14, no versículo 25, que fala da profecia de Jonas, o filho de Amitai. Então Jonas, ele foi esse profeta que Deus levantou 800 anos antes de Cristo. E Jonas, ele profetizou especificamente sobre uma região. Como é do saber dos irmãos, houve um momento da caminhada do povo de Deus em que as tribos se dividiram. Ficou a tribo do norte e as tribos do sul. E Jonas, ele foi um profeta específico das tribos do norte. Então, Jonas profetizou durante esse tempo, neste reinado, no reinado do norte. E Jonas, ele profetizou neste lugar, e ele era descendente de uma região chamada Gat-Efer, que ficava aproximadamente 7 quilômetros de Nazaré, situado na Galileia. Portanto, quando a gente lê o Novo Testamento, e que os líderes religiosos disseram que não pode sair profeta da Galileia, eles estavam enganados, porque Jonas é um profeta da Galileia. Então Deus levantou esse homem nesse período, e especificamente no reinado de Jeroboão II. E este homem, Jeroboão II, ele reinou 41 anos sobre as tribos do norte. E Jonas, ele havia sido levantado por Senhor antes mesmo de Jeroboão começar o seu reinado. E nós podemos dizer que o reinado deste rei foi um dos mais prósperos depois de Salomão. Porque depois de Salomão houve muitos conflitos políticos e o reino de Israel, ele perdeu muito das suas conquistas territoriais, das suas conquistas de poder, de riquezas. Mas neste reinado, e segundo a profecia de Jonas, Jonas profetizou que este reinado seria muito próspero. E assim aconteceu. Este rei, Jeroboão II, ele conseguiu reestruturar, restabelecer todas as fronteiras, todas as cidades de Israel. Então Jonas profetizou nesse período, especificamente neste reinado. Então nós podemos dizer que Jonas profetizou num dos momentos de maiores conquistas de Israel. Contudo, esse também foi um dos momentos de maior apostasia espiritual. Havia uma decadência moral muito grande, havia uma decadência espiritual que assolava Israel muito grande, e Jonas foi levantado pelo Senhor justamente nesse momento, em que o povo era muito próspero financeiramente, em que Israel havia conquistado várias terras, contudo, Israel estava muito distante do seu Deus. Israel havia fincado seus pés na idolatria. Israel está passando por um problema de decadência moral, ético, muito grande. Então, é nesse contexto que o Senhor, então, levanta este personagem
chamado Jonas. E é interessante que, diferentemente dos outros profetas, porque Jonas ele é contemporâneo de Amós e de Oséias, diferentemente dos outros profetas, Deus levantava os profetas, e quem já teve o privilégio de estudar os profetas, Deus levantava os profetas para falar especificamente o seu povo. Mas Jonas é o primeiro profeta levantado pelo Senhor para pregar não ao seu povo, mas para pregar a um outro povo. Nós podemos dizer que Jonas é o primeiro missionário que Deus levanta para pregar aos gentios. E de cara nós podemos dizer que Jonas foi o missionário mais bem-sucedido que fracassou. Que paradoxo é esse, pastor? Me acompanhe até o final do livro, que você vai entender o porquê Jonas foi o maior missionário, o mais bem-sucedido que fracassou. É um paradoxo, mas é uma grande verdade a história deste homem chamado Jonas. E Jonas, ele é o reflexo da sua nação. Jonas é o reflexo da nação de Israel. Uma nação que já tinha se apartado do Senhor, uma nação que já não temia mais o seu Deus, uma nação que já não buscava mais fazer a vontade do Senhor. Jonas é esse profeta. Jonas é o único profeta que fugiu da vontade de Deus. Todos os outros profetas que o Senhor levantou foram extremamente obedientes ao Senhor. Mesmo reconhecendo as suas limitações, alguns relutaram não por causa de Deus, mas por causa da sua limitação. Mas Jonas foi o único profeta que teve a ousadia, a coragem de fugir do Todo-Poderoso. É Jonas. Então Jonas, ele é o reflexo de uma nação que foge da vontade do Senhor. Nós poderíamos dizer que Jonas é o reflexo do ser humano em si. Porque o ser humano nasce distante desse Deus. O ser humano nasce com uma inclinação natural de fugir da vontade do Senhor. Portanto, Jonas é o reflexo da sua nação, da decadência espiritual de Israel, que já não buscava mais fazer a vontade do Senhor e do seu Deus. E Deus, através dessa história de Jonas, ele tem duas lições a ensinar à sua própria nação. Os israelitas, quando liam a história de Jonas, e essa é a razão pela qual os judeus, no Novo Testamento e mais à frente nas outras pregações a gente vai ler esses textos, mas mais na frente no Novo Testamento, os líderes religiosos acreditavam que nunca tinha visto um profeta na Galileia. Mas Jonas era da Galileia. Porque era uma vergonha para eles as lições que Deus quis trazer para o seu povo através da história de Jonas. A primeira, Israel era uma nação muito orgulhosa. E através da história de Jonas, Deus tenta combater esse nacionalismo exagerado. Israel era aquele tipo de nação, aquele tipo de povo que se achava, que se orgulhavam porque tinha sido uma nação escolhida pelo Senhor. E Deus havia escolhido essa nação para ser bênção para as outras nações. Mas Israel, ela se fechou. Ela se fechou no seu orgulho e assumiu aquela postura. Nós somos escolhidos do Senhor e o resto que se lasque. Essa era a postura definitiva de Israel. Deus, então, levanta Jonas para mostrar para o seu povo que eles não são os únicos escolhidos do Senhor. Deus levanta Jonas para mostrar que Deus não é o brinquedo de Israel, mas que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele salva todos quanto Ele deseja salvar. Então, essa história, Deus levanta isso para mostrar na nação de Israel. E também Deus levanta Jonas para mostrar o quão a nação está endurecida, porque pagãos, como os ninivitas, se converteram. Tinham sensibilidade para ouvir o Senhor, mas a nação que se orgulhava, que tinha o Senhor como seu Deus, havia endurecido o seu coração. Veja comigo como começa essa história. Nós poderíamos dizer que a ideia principal do livro de Jonas é Deus mostrando sua vontade e como o homem resiste a ela. Se fosse para tirar uma ideia central de todo o livro, seria isso. Deus
revelando sua vontade e o homem relutando para não fazer a vontade do Senhor. E essa história, ela começa dizendo assim no verso 1. Começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Esta veio a palavra do Senhor a Jonas, é uma expressão muito comum em todos os livros dos profetas. Os profetas, eles não tinham uma mensagem própria. Tudo aquilo que eles transmitiam era uma mensagem que vinha do Senhor para eles, para ser transmitido, para ser comunicado. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a palavra do Senhor veio a Jonas, o primeiro missionário comissionado a ir pregar aos gentios, primeiro missionário israelita, judeu, a ir pregar para uma nação que não era a sua. Então veio a palavra do Senhor ao Jonas, dizendo: Dispõe-te, você vai clamar contra a cidade de Nínive. Nínive era a maior cidade que existia naquele contexto. Nínive era a capital da Síria. Naquele momento de contexto, a Síria era a maior potência mundial. A Síria era o povo maior que tinha, eram os mais fortes. Era o momento em que a Síria estava conquistando tudo. E Nínive era a cidade principal da Síria. Nínive era a cidade principal da Síria. E Deus então levanta Jonas para clamar contra essa cidade. Por que Deus levanta Jonas para clamar contra essa cidade? Porque além de grande, quão ela era grande, aquilo que ela tinha de poder, aquilo que ela tinha de riqueza, Nínive também tinha de maldade. Era uma cidade altamente perversa, era uma cidade altamente cruel, era uma violência exagerada. Se hoje a gente acha que Fortaleza é violenta, perde é feio para Nínive. Era uma cidade altamente violenta e altamente imoral. Tanto é que o texto vai dizer que vai à cidade grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aquilo que se estava vivendo, aquilo que se estava fazendo naquela cidade era tão grande que chegou à presença do Senhor. Esse tipo de expressão nos remete a uma outra cidade, a qual a sua maldade foi tão grande que subiu à presença do Senhor e que ele desceu para ver se era isso mesmo. Quem lembra? Sodoma e Gomorra. Eram muitíssimo parecido o contexto da cidade de Nínive com Sodoma e Gomorra. O negócio era tão grande, que o texto vai dizer que a sua malícia subiu até o Senhor. E por isso Deus levantou Jonas para clamar contra aquela cidade, para exortar aquela cidade que se arrependa. Porque esse Deus, ele é santo e ele não permite esse tipo de impureza e isso ficar impune. Então, como Deus ele é santo, ele levanta Jonas para clamar contra aquela cidade, porque a maldade daquela cidade subiu até a presença do Senhor. Algo bem simples. Esta ordem, ela é de difícil de entendimento para os irmãos. Eu acho que qualquer pessoa entenderia. Eu acho que ninguém aqui teria dificuldade. A mensagem é essa, para ficar mais claro. É como se Deus tivesse chegado aqui neste momento e tivesse dito: Gabriel, bora, fica de pé e vai para Pindoretama. Essa é uma ordem muito simples e fácil de entender. Não tem nenhuma dificuldade para entender isso. Todo mundo compreende isso? Bem simples. Gabriel teria que se levantar e ele teria que partir para Pindoretama. Essa foi a convocação de Jonas de Deus para Jonas. Mas é interessante qual foi a resposta que Jonas deu para essa convocação de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para a vida de Jonas, para a cidade de Nínive, é esta: te levanta
e vai até ela. Então, o texto começa falando da vontade de Deus. Por isso que eu falei que este livro, ele mostra sobre isso. Ele fala sobre a vontade de Deus e como o indivíduo reage à vontade de Deus. Então, a vontade de Deus foi essa, apresentada. Chegou a Jonas dizendo, esta é a minha vontade, dispõe-te e vai clamar contra a cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. No verso 3 vai dizer então, o que foi que Jonas fez diante desta comissão, diante desta revelação da vontade de Deus. Vai dizer, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Mas por que Jonas fugiu da presença do Senhor? Será que ele ficou abismado com a notícia? Será que ele não entendeu? Será que o Senhor disse para ele ir para Nínive e ele entendeu outra coisa? Porque o texto vai dizer assim, mas Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para onde? Segundo o texto, veja comigo de novo. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para onde? Para Tarsis. E Deus havia mandado ele ir para onde? Tarsis para Nínive. Tem diferença? Muito. Para você ter uma ideia geograficamente, uma era no leste e a outra era no oeste. Nos opostos. Não teria como ter sido um mau entendimento. Eu entendi Tarsis. Não, Deus foi muito claro. Nínive. E até porque eram cidades opostas. Uma para cá e outra para o outro lado. Totalmente distante uma do outro. Então ele não poderia alegar que não estava entendendo o que o Senhor tinha dito. Porque a mensagem foi clara. Era para Nínive que ele deveria ter ido. A verdade, meus irmãos, é que nós podemos ver nas Escrituras outros chamados que foram muito mais bem emblemáticos do que esse. E que mesmo assim, aqueles que foram chamados pelo Senhor foram. Como, por exemplo, quando Deus chegou para Abraão e diz, bora homem, te levanta e vai para onde? Não sei, vai. Não foi assim a história de Abraão? Deus não disse para onde é que ele ia. Só disse, arruma tuas coisas e vai. Para onde? Só vai. Mas como é que é ir para um lugar que eu não sei? Vai, homem, anda. E mesmo assim Abraão foi. Ele não questionou, ele não perguntou, meu Senhor, para onde é que é? Eu não sei. Vai. E ele foi. Mas Jonas não. Deus foi específico. Vai para Nínive. Então não é dificuldade de saber o local. Deus especificou. Você tem que ir para Nínive. A verdade é que Deus ele é muito específico na sua palavra conosco. É o homem que se faz de besta. Ele entende perfeitamente aquilo que Deus disse. Quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim, Deus disse que ele podia comer de todas as árvores, exceto uma. Ele tinha entendido aquilo, o homem tinha entendido sim perfeitamente. Ele tinha entendido perfeitamente a ordem. Você é livre para comer de tudo, menos de uma. Menos de uma você não pode comer. E foi justamente aquela que Deus disse para ele não comer. Que ele foi e comeu. Então percebe-se que o problema do homem não é uma questão de entendimento. É uma questão de coração, de obediência. É uma questão de obediência, de obedecer a Deus. Mesmo quando a gente não compreende, ainda assim nós devemos confiar no Senhor em saber que os seus mandamentos são puros e são vida. Não devemos jamais questionar a santidade de Deus, a sua fidelidade, a sua essência e quem Ele é. Deus jamais iria nos pedir algo que fosse contra Ele mesmo, a sua essência. Quando Deus diz a Abraão, pega teu filho para sacrificar, aparentemente é algo estranho. Mas ainda assim, Abraão não questiona. Um pedido que pode se levantar, questionar, mas como assim? O Senhor me deu e o Senhor está pedindo para sacrificar, mas o Senhor não é um Deus que recebe sacrifício de pessoas. O que é isso? Ele não questionou, ainda que aquilo que Deus mandou ele fazer pudesse soar estranho. Deus, ele requer de nós obediência. Deus requer de nós obediência. E em muitos momentos, nós até não podemos entender, compreender aquilo que Deus está querendo dizer.
mas nós devemos confiar, acreditar, confiar no Senhor e descansar e saber que o Senhor, Ele é bom e que Ele sabe e que a sua vontade é o melhor para nós. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus revelada nesse momento para Jonas era que ele fosse para Nínive e não para Tarsis. Mas por que Tarsis? Por que Jonas se dispôs a ir para Tarsis? Será que ele tinha uma paquera por lá? Qual a razão dele ter escolhido ir para Tarsis? Como eu disse, a razão dele ter escolhido ir para Tarsis era porque Tarsis era uma localidade que era o oposto da cidade de Nínive. Nínive era para o leste e Tarsis era o oeste. Para os irmãos terem uma ideia, ele desce para Jope, que era onde era o portuário. De Jope para Tarsis eram aproximadamente 4.000 quilômetros. Sabe quanto tempo ele iria levar para chegar lá de navio? 1 ano de viagem de embarcação. Tarsis era aquele tipo de cidade que quando alguém dizia assim, meu irmão, vamos para os confins do mundo, é Tarsis. Era o último lugar conhecido pelos marinheiros. Depois de Tarsis, as pessoas acreditavam que o mundo acabava. Ele acabava. Então Tarsis era o confim do mundo, era o último lugar conhecido. Meu irmão, onde é a cidade mais distante que você conhece na face do planeta? É Tarsis. E foi para lá que Jonas quis ir. Ele de fato escolheu o lugar mais distante, porque ele achava que estaria mais distante de Deus. E por isso que ele escolheu Tarsis. E o texto vai dizer, no verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se a história encerrasse aqui, nós teríamos dito que foi uma viagem tranquila. Se a história encerrasse aqui. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que o homem nunca obterá sucesso quando ele decide fugir da vontade do Senhor. Ele nunca obterá sucesso quando ele opta por fugir da vontade do Senhor. Na verdade, quando o homem toma essa decisão, ele sentencia a sua própria vida a uma vida de sofrimento, de tristeza, de dores, de amargura, de sequidão. Porque não existe vida longe do Senhor. Não há sucesso quando nós escolhemos trilhar uma vida distante da vontade do Senhor. E Jonas achou que ele seria bem-sucedido na sua empreitada. Jonas é o missionário e o profeta tolo que acha que pode haver um lugar na face do planeta em que o Senhor não esteja. Ele achou que ele indo para Tarsis, ele se esconderia de Deus. Bobinho. Não existe lugar, irmãos, não existe nenhum lugar na face do planeta em que o Senhor não esteja. Não tem como fugir da presença do Todo-Poderoso. Ele é soberano e onipresente. É bobagem nós assumirmos uma postura de querer fugir de Deus. Mas não tem como. Você pode fugir da igreja, você pode fugir do pastor, você pode fugir de quem você quiser, mas de Deus, nunca você vai conseguir fugir de Deus. É impossível. É impossível. Mas infelizmente, às vezes nós embarcamos junto com Jonas. Às vezes na nossa rebeldia. Às vezes Deus é muito claro. Às vezes não, Deus sempre é claro. A gente é que se faz de moco. Deus é sempre muito claro e muito preciso
na sua palavra. A gente aqui com o coração duro e obstinado a fazer a nossa própria vontade, a gente escolhe mal, pessimamente. E a gente escolhe pegar um rumo que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. E Jonas pagou para isso, viu? O texto vai dizer que pagou, pois a sua passagem embarcou nele. Ele pagou para fugir da vontade de Deus. Isso lhe custou muito caro. E isso lhe custou muito caro, irmãos. Toda vida que nós optamos por fugir da vontade de Deus, uma coisa é certa. Isso vai sair muito caro para nós. Porque essa passagem ela é muito cara. Enquanto é de graça caminhar com o Senhor. A gente sempre joga fora aquilo que é de graça. É por isso que as pessoas não valorizam a graça do Senhor. Porque não conseguem compreender que para Jesus Cristo lhe salvar, Ele teve que pagar um alto preço. Mas pode ter certeza disso. Quando a gente escolhe ir contra a vontade de Deus, a gente vai pagar um alto preço. E Jonas pagou para fugir da vontade do Senhor. Ele investiu nisso. Ele estava tão determinado em fugir da vontade de Deus, que ele tirou do seu bolso para pagar, para fugir da presença do Senhor. Mas como eu disse, é impossível nós fugirmos da presença do Todo-Poderoso. É impossível. Essa é uma empreitada que não dá certo. Como disse Charles Spurgeon, Deus nunca permite os seus filhos pecarem com sucesso. Assim como nós aprendemos na história de Davi, que nós possamos também hoje aprender na história de Jonas. O texto vai dizer o que foi que o Senhor fez com esse homem que achou que poderia fugir da vontade do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. É isso que acontece com a nossa vida. Quando a gente escolhe fugir da vontade de Deus, a gente convoca para si, a gente evoca para si turbulência na nossa vida. Porque a nossa vida é como uma jornada, como uma viagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e estamos de passagem. Mas quando a gente opta por ir contra a vontade de Deus, é como se a gente convocasse as tempestades para estar junto conosco. E aí, meus irmãos, aquela viagem que aparentemente poderia ter começado até bem para ele, talvez se regozijando, curtindo a viagem. Mas a verdade é que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os planos de Deus e a vontade de Deus jamais podem ser frustrados. Jamais. Jamais. Ninguém é capaz de escapar das mãos do Todo-Poderoso. Ninguém. Os seus planos, a sua vontade, jamais pode ser frustrada. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus tinha plano para a cidade de Nínive. E não era um metido que nem o Jonas queria estragar a situação. Deus então lhe mete uma tempestade para que ele possa de fato se render à vontade do Todo-Poderoso. Muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Deus coloca verdadeiras tempestades, grandes vendavais na nossa vida, para que nós possamos nos aperceber que nós pegamos um caminho contrário à vontade de Deus. Deus não coloca simplesmente porque Ele quer ver o nosso sofrimento, mas o objetivo é que por meio dessas tempestades, desses vendavais, nós possamos nos aperceber que nós pegamos o barco numa direção contrária à vontade do Senhor. E precisamos ter sensibilidade para perceber isso.
É quando a gente está à deriva, quando o barco está a ponto de naufragar e a gente olhar, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Senhor, me socorre, me mostra o que foi que eu fiz. Se eu peguei o caminho errado. Porque andar com o Senhor é andar seguro. Mas se a coisa não está indo bem, a gente precisa sondar se de fato nós não estamos pegando um caminho contrário à vontade do Senhor. E o pior de tudo, meus irmãos, é que muitas vezes quando nós pegamos caminhos contrários, a nossa jornada de vida, a gente não caminha sozinho no barco. Há várias pessoas que estão conosco no barco. E quando a gente pega um caminho contrário, quem está conosco no navio sofre as consequências. Seja os filhos, seja as esposas, seja os amigos, seja a igreja. Como nós sofremos com irmãos que pegam caminhos contrários à vontade de Deus? Como nós sofremos como igreja? Porque nós já dissemos isso aqui, é uma verdade. Ninguém aqui está sozinho. Nós somos um corpo do Senhor Jesus Cristo. E quando a mão taca no espinho, todo o corpo sente. Portanto, quando você pega um caminho contrário à vontade de Deus, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. E aqueles que estão mais perto sofrem ainda. Veja se não é verdade, se não vejamos. Verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Perceba, aqueles homens estavam embarcando, a viagem era longa. Era para onde mesmo? Para onde? Tarsis. A viagem era longa. Eles tinham que ter o que no navio? Mantimento. Mas a situação, a tempestade estava tão grande que esses homens começaram a aliviar a carga, as perdas. Quando a gente está passando pelas tempestades, pelos vendavais, é perda na nossa vida. É perda. A gente perde nos relacionamentos, a gente perde na comunhão com Deus, a gente perde em tudo porque não há ganho contra a vontade de Deus, só há perdas. Não há ganho quando nós nos dispusemos a ir contra a vontade de Deus. Não há como ganhar nisso. Não há como vencer o Todo-Poderoso. É perda na certa. É perda na certa. E não somente ele estava perdendo, mas estava fazendo aqueles que estavam no navio e que não tinham nada a ver perderem. Aqueles homens estavam jogando fora, talvez coisas pessoais, e estavam sofrendo com aquela tempestade por causa de Jonas. Então a gente precisa pensar muito bem quando a gente escolhe os caminhos a percorrer. A gente precisa parar para refletir e saber que aquele caminho que nós venhamos a pegar vai comprometer a nossa família, vai comprometer a igreja, vai comprometer os nossos irmãos. Nós não estamos sozinhos no barco. Nós não estamos sozinhos. Os irmãos estão me entendendo? Então os marinheiros cheios de medo. Esses homens eram marinheiros experientes. Esses homens estavam acostumados a enfrentar tempestades em alto mar. E eles tiveram a sensibilidade de perceber que essa tempestade, ela não era normal. Esses homens estavam acostumados a navegar em alto mar. Esses homens estavam acostumados a ir para Tarsis, a passar um ano viajando. Mas de prontidão perceberam que essa tempestade, ela tinha alguma coisa além de normal. E a reação deles foi sobrenatural. Já não usaram mais de artifícios humanos. Olha o que foi que eles fizeram. Clamavam cada um ao seu Deus. Eles perceberam que aquilo não era uma questão normal. Não era mais uma questão de braço, de pegar as cordas, de usar a manivela. Não tinha mais as coisas aqui de marinheiro. Perceberam que a coisa não se tratava mais de uma normalidade, mas algo sobrenatural estava acontecendo. Os pagãos, os ímpios, tiveram essa sensibilidade. Mas olha o que o crente estava fazendo nessa hora. Final do verso 5.
Me diga o que ele fazia. Ele dormia. Ele dormia. Há momentos da nossa caminhada em que a gente faz essas escolhas e que a gente está tão obstinado a ir contra a vontade de Deus que a gente perde a sensibilidade. A gente perde a sensibilidade. Os ímpios conseguiam ter a plena percepção de que aquilo que estava acontecendo era coisa sobrenatural. Mas aquele que trouxe para dentro do navio tudo aquilo, dormia como se nada tivesse acontecendo. É aquele tipo de pessoa que você olha para a vida dela, sabe que ela pegou o caminho contrário à vontade de Deus para a vida dela, e a vida dela está se acabando, está se destruindo, e você diz para ela, meu irmão, acorda, o que está acontecendo? Tu está dormindo, tua vida está acabando, e ele tem aí como se nada tivesse acontecendo. Às vezes a gente entra nesse torpor espiritual. Às vezes a gente fica tão distante de Deus. A gente foge, mas para tão longe, que a gente perde a sensibilidade. Aquela sensibilidade outrora que a gente tinha para as coisas de Deus, agora a gente já não tem mais. Porque agora Deus já não estava mais falando com Jonas por meio da sua palavra, ele fez isso no começo. Mas agora Deus estava falando com Jonas através de outras circunstâncias, mas mesmo assim ele não ouvia o Senhor. E às vezes Deus fala conosco assim, fala com sua palavra. E a gente não dá ouvidos à palavra do Senhor. E Deus então aperta por meio das circunstâncias para ver se a gente escuta o Senhor. Mas às vezes a gente está tão distante e que a gente fica lutando, distante, nessa distância do Senhor. E a gente fica insensível para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então os ímpios conseguiram ter essa sensibilidade. Mas Jonas não conseguiu ter essa sensibilidade. Os irmãos sabem o que significa o nome de Jonas? Jonas significa pomba. Aquele pássaro. Sabe o que a Bíblia diz sobre a pomba? Veja comigo no Salmo 55, versos 4 a 7. Veja comigo aqui, depois a gente volta para o texto. Para você ver como o nome tem tudo a ver com camarada. Salmo 55, versículo de número 4. Amém? Nos diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Foi isso que Jonas fez. Fugiu. Ele não foi para o deserto, mas ele foi enfiado no meio do oceano. Então os marinheiros, cheios de medo, eles clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Esse homem estava insensível. Os ímpios conseguiram naquele momento ter sensibilidade. E aquele que deveria ter sensibilidade espiritual já não tinha mais nenhuma. E olha como Deus usou várias circunstâncias. Deus primeiro falou com ele através da sua palavra. Depois o Senhor envia uma tempestade para chamar a atenção dele, mas ele continua dormindo. Deus então usa uma terceira estratégia. Deus agora vai usar as palavras de um ímpio para Jonas, levantando-lhe perguntas. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
Olha, meus irmãos, que coisa extraordinária. O descrente chamando o crente para orar. É o descrente dizendo, bora, homem, acorda, levanta, invoca o teu Deus, vamos orar, está todo mundo aqui orando ao seu Deus. E você está aí dormindo. A gente, quando está distante de Deus, a gente não ora, a gente não busca o Senhor, a gente fica tão insensível que a nossa comunhão com o Senhor vai embora. Deus usando a vida dos descrentes para dizer, bora, invoca o teu Deus, ora a Ele, fala com Ele. Mas Jonas estava tão determinado a estar longe de Deus, que ele estava nessa situação de dormir diante da situação a qual estava acontecendo. Perceba a terceira estratégia que Deus usa para falar com ele. Deus usa até mesmo um descrente para levantar perguntas, para nos motivar a gente buscar o nosso Deus, a se achegar a Ele. Era como se os descrentes estivessem dizendo, cara, busca o teu Deus. Jonas havia se afastado do seu Deus e Deus usando a vida do descrente para dizer, busca a mim. Volte-se para mim. Me invoque. Era Deus usando a vida do descrente para dizer isso. Você sabe que isso tudo que está acontecendo sou eu. E nós vamos já ver isso que ele disse, que ele sabia que o que estava acontecendo era por causa dele e era Deus que estava fazendo isso. Porque, meus irmãos, Deus é um Pai amoroso e que não deseja que seus filhos estejam longe dele. E Deus sempre usa circunstâncias e fatores para nos aproximar dele. Para nos aproximar dele. Para que estejamos perto do Senhor, não longe dele. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vocês acham que foi sorte? Ou foi Deus agindo? Meus irmãos, esse livro, embora tenha o nome de Jonas, mas esse livro, o personagem principal não é o Jonas. Nesse livro não é o peixe. Mas nesse livro o personagem principal é Deus. Porque o livro começa dizendo que foi o Senhor que foi a Jonas, comissionou a Jonas, foi o Senhor quem trouxe a tempestade para o mar, foi o Senhor quem fez a sorte cair sobre Jonas, foi o Senhor quem resgatou Jonas do fundo do mar, foi o Senhor quem tirou Jonas de dentro do peixe, foi o Senhor quem fez os ninivitas se converterem, foi o Senhor quem fez crescer a planta para dar sombra a Jonas, foi o Senhor quem matou a planta. Na verdade, esse livro, ele é um livro magnífico que apresenta o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, que governa todas as coisas e que nenhum dos seus planos e nem a sua vontade pode ser frustrado. Então o texto vai dizer, depois que caiu nele, verso 8 vai dizer, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. E aí, meus irmãos, imagine agora as perguntas. E as perguntas, é aquele tipo de pergunta que tira aquelas coisas que a gente quer ocultar. Nesse momento, Jonas estava em silêncio. Jonas não havia se identificado. Jonas estava se escondendo. Jonas estava se escondendo. Já prestou atenção que quando a gente foge da vontade de Deus, a gente se esconde? Não sei dos irmãos, mas algumas pessoas que estavam conosco
e que já não estão mais, às vezes quando me vê nos cantos por aí, como se eu tivesse feito alguma coisa. A pessoa se esconde, se escondendo. Vira a cara. Quando a pessoa está fugindo da vontade do Senhor, ela assume esse tipo de papel. Ela foge. Ela se esconde. Porque ela não quer ser confrontada com a verdade. A verdade é, meus irmãos, que quando uma grande verdade, quando a gente escolhe ir contra a vontade de Deus, a gente sempre percorre um caminho para baixo. Quer ver o exemplo disso? Jonas sai da sua cidade, de Gat-Hefer. Ele desce para Jope. De Jope ele desce para o navio. Ele entra no navio e desce para o porão. Do porão ele desce para o fundo do mar. Do fundo do mar ele desce para dentro do peixe, percebe? É só descida. É só descida. Porque a Bíblia diz que um abismo ela chama outro. Chama outro. Não tem como subir. A não ser que Deus faça você emergir. E Deus só fez isso na vida de Jonas, quando ele orou ao Senhor. Coisas para o próximo capítulo, obviamente, né? Mas vamos prosseguir. Eles então lançaram as perguntas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Era pergunta confrontadora. É aquele camarada que diz que é crente, que está desviado, e você sabe que o camarada está contra a vontade de Deus. Meu irmão, eu sou crente. Tu é crente? Como assim? Tu é crente? Desse jeito? Nessa situação? Nessa vida? A pergunta foi justamente para estimular Jonas a ter esse choque de realidade. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? Quando pergunta qual é a tua terra, qual é o teu Deus? Porque naquela época o conceito de Deus era muito territorial. Qual a tua terra? E de que povo és tu? Olha a resposta de Jonas. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Pergunto. Ele disse que era hebreu e temia ao Senhor. Temia mesmo ao Senhor, Jonas? Será que alguém que teme a Deus foge da vontade de Deus? Jonas é aquele camarada que ele tem a ortodoxia na cabeça, mas não tem a prática. É um herege na sua conduta. Não adianta saber que Deus é o Todo-Poderoso, não adianta saber que o Senhor é o Deus Criador do céu e da terra, não adianta saber se Ele é um onipresente, um onisciente, mas se eu vivo fugindo da vontade de Deus. Não adianta eu saber que Ele é um onipotente, se eu desafio a vontade de Deus. O que adianta ter o conhecimento de Deus e não viver em função deste conhecimento? Jonas sabia quem era Deus. Conheço ao Senhor e temo ao Senhor, Ele é o Deus do céu e da terra, mas a sua vida não condizia com aquilo que ele estava dizendo. Porque os marinheiros podiam dizer: meu amigo, se você conhece esse Deus, por que você está tendo essa postura? Aquilo que a gente sabe de Deus, aquilo que a gente conhece de Deus, deve ser manifestado na nossa vida. Já disse Salomão que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Aquele homem não era sábio, Jonas não foi sábio, porque não temia ao Senhor. Porque se ele fosse sábio, ele jamais teria desafiado a vontade de Deus. Ele é um tolo. Ele é o primeiro profeta que foge de Deus. Olha o que diz o seu contemporâneo Amós, no capítulo 3, no versículo 8. É só você voltar ao livro, em Obadias e já é Amós. Olha o que diz Amós, capítulo de número 3, verso 7 e 8. Ele vai dizer assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá?
falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Jonas. O leão rugiu, quem não temeu? Jonas. Ele é essa tradição. Falou o Senhor Deus, quem não vai profetizar? Jonas. Diante dessa informação, olha o que acontece no verso 10. Meus irmãos, esse homem ele não temia Deus, coisa alguma. Lembra o que o Senhor Jesus disse em Lucas 6:46? Por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Você só pode chamar o Senhor de Senhor, se você fazer o que Ele manda. Por isso o Senhor Jesus disse, como é que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Se eu sou Senhor, seu Senhor, obedeça. Obedeça. Então, verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Os descrentes tiveram essa observação, os ímpios tiveram esse entendimento. Meu amigo, você está fugindo do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra? O que é isso que você fez? É loucura. Os ímpios conseguiam entender a loucura de Jonas, mas Jonas não conseguia entender o absurdo que ele havia se metido. E aí o texto vai dizer, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque este havia lhe declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Olha como é interessante, esses homens estavam preocupados com Jonas. Mas Jonas não estava nem um pouco preocupado com os homens, porque o navio estava a ponto de se despedaçar e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Mas esses homens estavam preocupados com Jonas. E chega para ele e pergunta, rapaz, o que é que nós vamos fazer com esse homem? Para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Ele preferia morrer do que fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade do homem. É o Senhor dizendo, vinde a mim. É o Senhor que chama ao arrependimento para dar vida. Mas mesmo assim o ser humano prefere permanecer no seu caminho de pecado e obter a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas esses não querem a vida. Não querem a vida. Assim era Jonas. E assim são muitos. Porque só há vida dentro da vontade de Deus. Só há vida dentro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. É dor, sofrimento, angústia, morte. Entretanto, os homens remavam, verso 13, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Meus irmãos, não existe nada que possamos fazer se nós não nos arrependermos diante de Deus. A única solução para aquilo tudo era Jonas se render. Se naquele momento Jonas orasse, buscasse ao Senhor, se arrependesse, certamente Deus iria acalmar aquela tempestade, porque o Senhor é aquele que agita o mar e também é aquele que acalma o mar. E quanto mais eles remavam, o texto vai dizer que eles não podiam mudar a situação e a tempestade ia ficando cada vez pior. Às vezes é assim que a gente quer consertar as coisas, do nosso jeito. Mas se não for do jeito de Deus, a gente não consegue sair da tempestade. Porque nós não temos o poder de acalmar a tempestade. Só Deus é capaz de fazer isso. Nós não temos esse poder. Existem momentos da nossa vida
que só nos resta orar e aguardar o Senhor fazer a tempestade passar. Não adianta remar, não adianta tentar fazer nada, porque nenhum de nós temos o poder para isso. Verso 14, então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha que testemunho os descrentes estão dando para Jonas. Jonas continua endurecido. Jonas prefere a morte do que se render ao Senhor. E aqueles ímpios clamam a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que eu disse que Jonas é o missionário mais bem-sucedido que fracassou. Porque diante do seu mau testemunho, Deus salvou todos aqueles marinheiros. Não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas. Porque Deus é soberano. E a salvação nunca é mérito nosso. É por soberania dele. E para mostrar a Jonas como o coração dele estava endurecido diante de Deus. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos a Deus. Percebe a grande diferença de Jonas para os marinheiros que lá estavam? Essa primeira parte da história de Jonas nos serve para mostrar isso. Que nunca, jamais devemos fugir da vontade de Deus para as nossas vidas. E que o caminho não é continuar insistindo nisso. E que o caminho adequado para as nossas vidas é voltar-se para o Senhor. Em arrependimento, em humildade, em reconhecer a grandeza de Deus, em reconhecer a soberania do Senhor. É nos humilharmos na presença do Senhor. É clamarmos a Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado na sua presença. E que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E é esse caminho que nós devemos trilhar na nossa vida. Eu não sei quais são os caminhos que você tem percorrido, mas eu tenho plena convicção de que você sabe se é da vontade de Deus ou se não é. Porque a palavra de Deus é muito clara. A gente é que se faz de bobo. E talvez muitas tribulações que você esteja passando na sua vida hoje é consequência porque você está remando contra a maré. E não tem como vencer quando Deus, Ele atua na maré. É uma tsunami e não tem como vencê-la. A única saída para nós é se render ao Todo-Poderoso. É clamar ao Todo-Poderoso. Porque Ele não somente dá ordem para o mar se enfurecer, mas como também Ele acalma a tempestade. Por isso os discípulos do Senhor disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Esse é o Senhor. Esse que Jonas disse, o Deus que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso. É vacilo nosso optar por fugir da vontade de Deus. Nunca teremos êxito. Nunca teremos êxito. Deus nunca permite que os seus filhos pequem com sucesso. Nunca. Então, nesse momento, eu quero, diante dessa história, convidá-los a essa oração. Eu não sei as coisas que Deus tem te chamado. Deus falou com Jonas especificamente. Eu não sei as coisas que Deus tem falado ao teu coração. Mas a pergunta é: o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado ao teu coração? Tem sido obediente? Tem pegado um caminho em relação a isso? Ou tem pegado um caminho contrário? Tem resistido? Tem tentado fugir? Tem tentado se esconder?
Senhor te chama hoje ao caminho da obediência. O Senhor quer te chamar para que você prove e veja que o Senhor é bom e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É o melhor caminho para estarmos. É o melhor lugar para estarmos no centro da vontade de Deus. 1000 vezes é melhor estar em Nínive com o Senhor do que estar em qualquer outro lugar sem o Senhor. Não importa as circunstâncias, mas se Deus tem falado ao seu coração, seja obediente, porque Ele vai estar lá com você. O Deus que nos chama é o mesmo que permanece conosco. O mesmo Deus que nos chama à obediência é o mesmo que nos ajuda a obedecê-lo. Talvez você tenha entrado hoje aqui como alguém que há tempo vive fugindo de Deus, ou achando que pode fugir de Deus. Mas hoje é o momento em que Deus lhe chama ao arrependimento. Uma vida distante de Deus é uma vida em sofrimento. Porque só há vida com o Senhor. Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. Não existe felicidade em viagem alguma sem o Senhor no barco. Só podemos descansar e dormir no navio, no barco, quando o Senhor está nele. Alguém aqui hoje que ainda não recebeu o Senhor como Salvador de sua vida? O Senhor lhe chama hoje. O Senhor Jesus Cristo lhe chama hoje. Há uma vida de comunhão com Ele. É uma convocação, é um convite. E nós não podemos fugir desse chamado de Deus. Então gostaria de saber se há alguém nesta noite que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se há alguém nesta noite, eu gostaria de conhecê-lo, de orar por sua vida. De onde você está, você pode só levantar a sua mão, aí mesmo eu oro por você, para que ao final do culto eu possa lhe instruir como é caminhar com o Senhor, como é seguir uma vida segundo a vontade de Deus. Alguém nesta noite? Eu queria orar nesse momento, talvez por alguém que reconhece que pegou um barco contrário à vontade de Deus. E que hoje o Senhor falou isso. E que hoje decidiu no coração pegar um barco contrário e a seguir a vontade de Deus. E se alguém assim no nosso meio, se você quiser ficar de pé, eu oro por sua vida. Para que o Senhor lhe encoraje. Para que o Senhor lhe ajude. Para que você permaneça firme. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas continue firme, seguindo o caminho e a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Alguém assim? Que por dureza de coração se apartou da vontade de Deus para a sua vida e hoje tem colhido frutos amargos. Há tempo para você. Assim como houve para Jonas, há para você também. Vamos orar. Pai amado, obrigado a Deus por tua preciosa palavra. Deus, te agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia. Pai, o Senhor tem sido tão misericordioso conosco. Pai, nos perdoa naqueles momentos em que o nosso coração teimoso, rebelde ao Senhor, escolhe caminhos contrários à tua vontade.
Pai, usa a tua palavra, usa as circunstâncias, usa os ímpios se for necessário, mas nos exorta, Senhor, a voltarmos para o caminho e seguirmos a tua vontade. Porque sabemos, ó Deus, que quando somos conduzidos pela nossa própria vontade, nós iremos cair cabalmente, Senhor, no abismo. Porque o nosso coração é corrupto, a nossa vontade é caída, mas só a tua, Deus, que é pura, é boa, perfeita e agradável. Pai, sabemos que os teus mandamentos são puros e renova a nossa alma. Pai, nos dê um coração obediente ao Senhor, sabendo que tu te agradas, ó Deus, pois tua palavra diz que aqueles que têm os teus mandamentos e os guardam, esses são os que te amam. E esses que te amam também serão amados por ti e pelo teu Pai, o nosso Pai. E o Senhor há de se manifestar em nós. Pai, abençoe todos quantos ouvem nesta noite, tanto pela internet, quanto os que aqui estão. Que o teu Espírito, ó Deus, ministre poderosamente aos nossos corações. E que a exposição, ó Deus, deste livro possa impactar plenamente a nossa vida. Pois a tua palavra é o poder do Senhor, que salva, que cura, que restaura. Pai, atua na nossa vida. E obrigado, ó Deus, por esse tempo de meditar na tua palavra. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que o nosso conhecimento de ti, ó Deus, não fique apenas no campo das ideias, mas que a nossa vida seja fundamentada no conhecimento que temos do Senhor. Que haja temor no nosso coração, para que o nosso proceder possa ser sábio. E assim, Deus bendito, oramos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.